crianças, tudo bem? Nós estamos falando da Europa no século XIX, nós vimos já os movimentos burgueses na Europa no século XIX, e agora vamos ver uma consequência desses movimentos burgueses, ou uma aplicação desses movimentos burgueses, que foram as unificações tardias. Bora lá ver? Quando a gente fala de unificações, quando a gente fala de formação de países, o século da formação dos países é o século XVI. Tudo bem? As monarquias nacionais tiveram o seu ápice de formação lá no século XVI. Tem os mais adiantadinhos, os mais precocezinhos, tipo Portugal, Espanha, logo depois. No século XV para o século XVI, final da Guerra dos 100 Anos, formação da monarquia francesa, formação da monarquia inglesa, todo o processo que levou à formação do Sacro Império Romano-Germânico. Então, esse período que vai do século XIV até o século XVI é o século no qual se formaram as monarquias nacionais. Tá? O problema é que tem dois grandes países na história, dois grandes países europeus que são super importantes na história, que só vão se formar no século XIX. E é por isso que a gente vai falar de unificações tardias. Tardias quanto? Tardias 3 séculos. 300 anos de tardio tem nas unificações da Itália e da Alemanha. São processos extremamente lentos, cheios de guerras, cheios de nomes, tá? E o importante aqui não é tanto que você fique guardando os nomes das guerras, quando foi anexado cada território, mas que você aprenda a pensar as unificações, tá? E a primeira coisa que eu quero que você pense nas unificações é que você não pode falar de unificações de Itália e Alemanha sem lembrar da principal personagem, que é a burguesia. Certo? Só que a burguesia que vai liderar as unificações da Itália e da Alemanha é a burguesia industrial. Pera, burguês não é comerciante? Resposta, também. A burguesia, ela tem lá no século XVI, na verdade um pouquinho antes, lá na Baixa Idade Média, com o renascimento comercial, com o renascimento urbano, a associação com burgos, a feira de comércio. Mas a palavra burguês, como todo termo, ele tem a sua historicidade. E ele vai mudando o sentido ao longo da história. Então, quando a gente fala de burguesia, não estamos falando necessariamente de comerciantes, embora no primeiro momento fossem de fato os comerciantes. Marx se refere a burgueses como sendo os donos de fábrica. E exatamente dessa burguesia industrial que nós estamos falando. Nós estamos falando das fábricas. Que fábricas? Aquelas que começam a despontar na segunda Revolução Industrial. Segunda Revolução Industrial, que é o mesmo contexto do século XIX. E que até agora nós estamos focando na parte política. Nós já vimos, na playlist anterior, nos vídeos passados, nós vimos os movimentos sociais. Agora nós estamos entendendo os movimentos políticos da Europa no século XIX. E nas próximas semanas você vai ter acesso aos vídeos falando dos movimentos econômicos da Europa no século XIX, da segunda Revolução Industrial e como isso vai consolidar depois a corrida imperialista. Então, a segunda Revolução Industrial, um movimento que se espalha pela Europa, consolida esse grupo, a burguesia industrial. E essa burguesia industrial, ela tem interesses associados às necessidades industriais da época. Então, a burguesia industrial vai ver nas unificações, basicamente, o acesso a 3 coisas. Para a burguesia industrial, a unificação é uma forma de desenvolver o chamado capitalismo industrial, ou seja, gerar as condições para desenvolver a industrialização. E quando eu digo condições para desenvolver a industrialização, eu estou te falando de matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. Para essa burguesia industrial, a unificação era uma forma de ampliar o acesso à matéria-prima, à mão de obra e ao mercado consumidor, que são as bases da indústria. Tá? Eu não tenho indústria sem matéria-prima, porque eu tenho que transformar alguma coisa. Eu não tenho indústria sem mão de obra, porque eu preciso de alguém para trabalhar na fábrica. E principalmente, eu não tenho indústria sem alguém para comprar, porque não adianta produzir se eu não tenho quem compre. Então, para essa burguesia industrial,
A unificação era uma forma de consolidar essa mentalidade capitalista, tá? Se estamos falando de burguesia industrial, nós estamos falando de ideais burgueses. Essa burguesia industrial que tem o nacionalismo e o liberalismo, dos quais nós falamos muito no primeiro vídeo dessa playlist, como ideologias básicas. São grupos que defendem aquela ideia de minha cultura, minha nação, aquilo que me constitui, certo? E ao mesmo tempo, são grupos que defendem a participação política burguesa. E aí aparece o segundo detalhe. Essa burguesia industrial, ela se coloca simultaneamente contra o antigo regime e também contra os movimentos populares. E aqui é interessante que você perceba que as coisas se conversam. Nós estamos falando lá para 1850, 1840, 1870, esse período aí. Por que eu estou te dizendo isso? Porque se você lembrar da história do Brasil, esse período que vai de 1830, 1840 a 1870 é um período em que chegaram no Brasil enormes levas de imigrantes italianos. Prof, você está dizendo que tem relação uma coisa com a outra? Essas levas de imigrantes italianos que vêm para cá entre 1830 e 1870 são muito por conta desses processos de unificação. Cuidado, você sempre associa a vinda de imigrantes italianos com a Primeira Guerra Mundial. Nós estamos quase 70 anos antes da Primeira Guerra Mundial e já está tendo imigração de italianos para cá. Não é por acaso que em 1850 o governo imperial decreta a Lei de Terras. E a Lei de Terras coloca como condição para acesso à terra ser brasileiro nato, porque você está tendo italianos despencando no Brasil. Por quê? Justamente por conta dessa exclusão que eles estão sofrendo nas unificações. As unificações são um movimento burguês. As unificações são um movimento de consolidação de ideias burguesas. Tanto que a burguesia industrial vai tentar consolidar como forma de governo desses novos países a monarquia constitucional. Quer ver? Vamos entender esses dois processos? Primeiro processo aqui. Vamos falar um pouquinho da Itália. O que acontece na Itália? A unificação italiana, ela vai ser chamada de movimento do Risorgimento. O italiano se resume a calabresa, pepperoni e mussarela, mas entenda Risorgimento como o ressurgir. O ressurgir do quê? Da grandiosidade do que um dia foi o Império Romano. Só que agora numa versão burguesa, agora numa versão que defenda os ideais constitucionais, defenda os ideais liberais, defenda os ideais nacionalistas e defenda acima de tudo os ideais industriais. Quer ver? Quando a gente fala de Risorgimento na Itália, é muito importante que você lembre que a liderança da unificação italiana coube a um reino chamado Sardenha-Piemonte. A Itália fazia parte do antigo Sacro Império Romano-Germânico. Sacro Império Romano-Germânico que foi esfacelado por Napoleão Bonaparte. O Sacro Império Romano-Germânico foi fragmentado nas invasões napoleônicas. Só que aí vem o Congresso de Viena e, com o princípio da legitimidade, defende a reestruturação do Sacro Império Romano-Germânico. Aliás, o próprio nome Sacro Império Romano-Germânico é basicamente a encarnação dos princípios do Congresso de Viena. Império, monarquia, sacro, igreja católica, certo? Romano-Germânico, que foram os grandes impérios lá no início da Idade Média. Então, esse grande império, lembra de Carlos Magno, aquela coisa toda, era basicamente o auge do antigo regime.
Só que lembra que eu te falei? As ideias do antigo regime no século XIX são anacrônicas. As ideias do antigo regime não se encaixam mais no século XIX. Resultado, no século XIX, as ideias nacionalistas, as ideias liberais e o contexto industrial vão se opor à unificação, à reunificação do Sacro Império, conforme o Congresso de Viena pretendia. A Itália respondia por 15 desses reinos do Sacro Império Romano Germânico. E a Sardenha-Piemonte tem uma característica muito interessante. A Sardenha-Piemonte é, de todos os reinos do Sacro Império, aquela que é mais industrializada. E aqui vem um detalhe para você guardar. Ó, se é a mais industrializada, é a que mais tem interesse em matéria-prima, em mão de obra e em mercado consumidor. As unificações da Itália e da Alemanha, isso vale para as duas, vão ser lideradas por aqueles que têm mais indústria. Por quê? Porque a liderança cabe à burguesia industrial, com interesses industriais numa mentalidade burguesa. Certo? No caso da Itália, o reino da Sardenha-Piemonte vai ser o reino que vai liderar esse processo, tá? Que obviamente não foi um processo fácil. O processo da unificação da Itália vai ter a oposição de alguns setores. Quem se opõe à unificação? Vão ser três. A Áustria, que era um dos principais reinos do Sacro Império Romano Germânico, o reino das duas Sicílias e os estados pontifícios. Basicamente, estados pontifícios eram um pedaço da Itália hoje, só que naquele tempo pertenciam à Igreja Católica. Isso faz parte lá das discussões da Alta Idade Média, com Pepino Breve, que conquista terras, entrega na mão da igreja. Depois, toda a questão das disputas entre reis e papas na formação dos estados nacionais. Toda aquela questão na formação do Sacro Império, do Imperador Otto, certo? A querela das investiduras, a concordata de Worms, todas aquelas confusões que houve na formação das monarquias fizeram com que a igreja tivesse a soberania em cima de um pedaço de terra chamado Estados Pontifícios, certo? Isso é muito importante que você guarde. Pelo amor de Nossa Senhora da Bicicletinha, isso aqui não é o Vaticano, mas isso mais pra frente vai fazer com que seja necessário negociar com a igreja. A Igreja Católica era a dona desses estados pontifícios. Esses estados pontifícios, obviamente, se opuseram à unificação italiana, porque significaria que a Igreja Católica perderia o controle em cima dessas terras, tá? Se houve oposição, é muito importante que você guarde que a unificação da Itália e da Alemanha, ou no caso específico da Itália, se deu através de guerras. Teve, sim, importantíssimas guerras, certo? Que fizeram parte da unificação da Itália. E se tem guerra, e isso é muito importante que você guarde, você vai ter a participação do povo. E agora eu vou te dizer algo que vai te lembrar coisas que você já ouviu milhares de vezes. A burguesia lidera um movimento no qual o povo participa para consolidar as ideias burguesas. Te lembra alguma coisa? Te lembra a Revolução Francesa? Te lembra as independências na América? Te lembra o que eu te contei agora há pouco na Revolução de 1830? A burguesia usa o povo para lutar, para consolidar o próprio poder. Certo? Isso é muito importante que você guarde. E quando a gente fala de participação popular na unificação da Itália e da Alemanha, ou no caso específico da Itália, eu quero que você guarde um nome. Giuseppe Garibaldi. É o mesmo Giuseppe Garibaldi que vai ter uma participação especial na Revolução Farroupilha, que, por sinal,
de certa forma, conversa com as ideias de unificação aqui, ó, naquela coisa das origens, certo? Eu não se sinto parte do Brasil, eu se sinto parte da República dos Farrapos, a minha identidade é outra. Olha a questão nacionalista ganhando o corpo aqui, tá? Então, é muito importante que você guarde. E tem um detalhe que eu quero deixar aqui, só no ar, para você entender depois, que é o fato de que, consolidada a unificação, uma vez que a Itália consegue se consolidar como país, a Igreja Católica não reconhece a Itália. Igreja Católica não reconhece a Itália. Essa questão do reconhecimento da Itália como país, a gente vai chamar de questão romana. E essa questão romana, ela vai ser resolvida por Benito Mussolini em 1929, no Tratado de Latrão. E o problema está aqui, ó. Esses estados pontifícios, que antigamente faziam parte do Sacro Império Romano-Germânico, foram engolidos e anexados a território italiano. A Igreja Católica perdeu a soberania em cima desses territórios. A Igreja Católica não reconheceu a autoridade da Itália em cima dessas terras. E durante muito tempo não houve relação entre a Igreja Católica e a Itália. Só que a Igreja Católica ela é romana por essência. O nome dela, inclusive, é Igreja Católica Apostólica Romana. Você ter uma ruptura dessas pode significar uma perda de poder para os governantes italianos. Benito Mussolini lá na frente vai tentar resolver isso. E é aí que vai ser criado o Estado Vaticano. Mas é lá na frente. Por enquanto, perceba só a treta. E a treta se chama Estados Pontifícios. Certo? Ressurgimento italiano vai fazer com que surja uma monarquia constitucional na Itália. E isso é muito importante que você guarde. O resultado disso vai ser uma monarquia constitucional. Por que monarquia constitucional? Olha só. É monarquia para não ser república, porque república pode gerar revoluções populares. República pode significar poder ao povo. E na cabeça da burguesia é melhor ter um rei na mão do que 50 pobres voando. Lembra daquela velha máxima? Então, a burguesia vai defender como forma de governo a monarquia constitucional. A monarquia como forma de evitar a república. O constitucionalismo é o ideal liberal. É o ideal contra o antigo regime. Certo? Isso vai ser a Itália. Enquanto isso, na sala da justiça, na Alemanha, vai ter um movimento muito parecido. Na Alemanha, vai ter um movimento bem parecido. Tá? Quais são as diferenças aqui? Vamos, na verdade, primeiro pela semelhança. Quem que vai liderar a unificação alemã? A unificação alemã vai ter como líder o reino da Prússia. Quem é a Prússia? Coincidentemente, a Prússia é aquela que tinha o maior desenvolvimento de indústria. Ou seja, mais uma vez, a unificação como sendo um projeto da burguesia industrial. A unificação como sendo um movimento que atende os interesses da indústria. Você me permite um leve momento travel in the Helmans? Uma viagem na maionese assim de leves? Atravessa o oceano. Vem para os Estados Unidos. O que está acontecendo nos Estados Unidos entre 1860 e 1865? O que está acontecendo nos Estados Unidos? Sim, a Guerra Civil Americana, a Guerra de Secessão. Guerra de Secessão na qual o norte industrial luta para não separação do sul agroexportador. Perceba como o discurso mesmo, ó,
Nos Estados Unidos, o norte industrial luta para não separação do sul agroexportador. Por quê? Para ter acesso à matéria-prima, à mão de obra e ao mercado consumidor do sul. Na Itália e na Alemanha, o reino mais industrializado, Sardenha, Piemonte na Itália, Prússia na Alemanha, luta para unificar. Por quê? Porque os Estados Unidos eram unificados e havia alguém querendo se separar. O mais industrializado luta para não separar. No caso da Europa, eram reinos avulsos na Itália e na Alemanha. O mais industrializado luta para unificar. Olha como o discurso é o mesmo. E se você me permite mais um momento Travel in the Helmas mais profundo ainda. Vem aqui para a América do Sul. Tudo isso aqui se dá em paralelo à Guerra do Paraguai. E a Guerra do Paraguai, de certa forma, também é uma disputa entre um industrial que quer consolidar o seu poder, chamado Paraguai, e um agroexportador que não quer deixar o industrial crescer. Só que no caso da Guerra do Paraguai, o agroexportador ganhou. Nos outros casos, não. Nos Estados Unidos, o norte vence a Guerra Civil e aqui as unificações vão, de fato, se consolidar. Tá? É interessante que a unificação da Alemanha teve um antecedente. E o antecedente na unificação alemã chamou Zollverein. Tá? Isso aqui aconteceu logo antes da unificação, foi o passo anterior. O que foi a Zollverein? Essa Zollverein nada mais é do que o fim das barreiras alfandegárias. Ou seja, antes da Alemanha ser de fato um país, a Alemanha já tinha consolidado uma mentalidade industrial, na qual não havia barreiras alfandegárias entre os 38 reinos que formavam a Confederação Germânica. E aqui me ajuda, quando te falei da unificação da Itália, eu te disse que eram 15 reinos que formavam a Itália. 15 formaram a Itália, 38 reinos formaram a Confederação Germânica, certo? Um desses reinos se opôs à unificação. Quem foi o grande opositor? A grande oposição aqui foi por parte da Áustria. Olha ela de novo, a mesma Áustria que era contra a unificação da Itália, porque era um dos grandes reinos do Sacro Império, e essa unificação obviamente a transformaria num pequeno país, vai fazer com que a Áustria se oponha à unificação alemã. Inclusive, isso vai causar uma violentíssima guerra chamada Guerra Austro-Prussiana. Essa guerra austro-prussiana é a guerra pela qual se consolida a dominação da Prússia em cima da Alemanha, em cima dos outros reinos. Tá? A Prússia sai como grande vencedora desse projeto de industrialização. E no caso da unificação alemã, assim como na unificação da Itália, o resultado disso vai ser o estabelecimento de uma monarquia constitucional. Mais uma vez, repare que nós temos aqui um projeto burguês, nós temos aqui um projeto da burguesia industrial que vai consolidar o seu poder em cima da Itália e em cima da Alemanha. No caso da Alemanha, através da Sardenha, no caso da Itália, através da Sardenha-Piemonte, no caso da Alemanha, através da Prússia. Questões de vestibular a respeito desse assunto sempre vão bater nessa tecla de como a unificação não era um projeto da população, era um projeto da burguesia. Como a unificação respondia a interesses de reinos desenvolvidos que vão consolidar a sua dominação nesses novos países. Fizemos a Itália, vamos fazer os italianos, questão clássica. A Itália é forjada a partir do ressurgimento, mas não é um movimento que seja interessante para a população. Tanto que eu te contei, boa parte da população vai migrar e vai vir aqui para o Brasil. No caso da Alemanha,
Tem questões que vão dizer, não é a Alemanha que nasce da Prússia, a Prússia que forjou a Alemanha. Ou seja, a unificação como um projeto de apenas um dos reinos que impôs a sua vontade em cima dos demais. E nos dois casos, o resultado vai ser o estabelecimento de monarquias constitucionais que atendem aos interesses da burguesia. Mais uma vez, as unificações da Itália e da Alemanha mostram como o século XIX é o século em que a burguesia tenta consolidar o seu poder. Será que isso vai dar certo? Vai, mas também vai ter movimentos populares, o que vai ser assunto para o nosso próximo vídeo. Tá bom? Tchau, tchau, obrigado, até o próximo vídeo.